Deus, soberano e eterno Pai. Senhor, neste momento nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que já foi ministrado neste culto, ó Pai amado e santo, pela oração inicial, pela Tua palavra de abertura, pelos louvores que foram entoados a Ti, ó Pai, por cada vida aqui presente, Deus, que veio, Deus, louvar e bendizer a Ti. E agora, Senhor, chegou o momento da Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é como um martelo que esmiuça a pedra. Deus santo e Deus querido, abençoe a vida do Teu Filho. Usa, Deus, com a autoridade do Teu Santo Espírito e fala aos nossos corações. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Vamos então já, sem mais delongas, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18. Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 18. Louvado seja Deus. Como é bom estarmos na casa do Pai. Já num culto matutino desse, podemos adorar o nome do Senhor. Amém? E entregar para Ele aquilo que nós louvamos. Né? O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Evangelho de João, capítulo 18. Louvado seja Deus. Eu vou ler alguns versículos. Os irmãos vão me acompanhando, eu vou falar aqui os versículos. A partir, versículo 28. 18, 28. Diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não os teríamos trazido. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tornai-vos vós outra vez e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Capítulo 19, no versículo 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode sentar. Sente-se, tome o seu assento. Palavra do Senhor. Eu quero que você diga forte comigo nessa noite. Diga assim, nessa noite, nessa manhã. Fala assim: Jesus, eu creio. Mais uma vez: Jesus, eu creio. Aleluias. Porque, irmãos, aqui está em julgamento Jesus Cristo perante um homem que está ali pronto a decidir a história do cristianismo. Porque independente do que aconteceu após, naquele momento, se Pilatos tomasse outra decisão, talvez eu e você não estaríamos aqui. Mas para tudo existia um propósito. Se nós vemos o contexto, Jesus ali é preso e levado perante o Sinédrio.
Então o Sinédrio decide levar Jesus até quem? Pilatos, até Roma, porque Roma era quem dominava, Roma era quem redigia as leis, Roma era quem dizia quem vivia e quem morria, e aqueles homens ali do Sinédrio queriam que Roma decidisse em favor da morte de Cristo, então eles levaram Jesus até Pilatos, que era o governador daquela província da Judéia. E lá está a história se desenrolando para que nós percebêssemos como Jesus se deu por nós, para que nós entendêssemos como Jesus se entregaria de livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão, que por muitas vezes é o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, mas por livre e espontânea vontade. Cristo naquele momento ele se colocaria à disposição do homem. Mas só que Jesus Cristo, nós vemos que a história nos diz, a história nos fala, que havia um propósito para estar aqui neste mundo. E nós vamos ver no desenrolar desse texto, e que as perguntas são lançadas, e Jesus tem respostas. Jesus tem respostas a dar àquele homem. Jesus tinha respostas a dar àqueles que o cercavam. E mesmo em meio ao silêncio, era uma resposta para Cristo, para a vida daquele homem. E hoje Jesus, Ele tem resposta para a tua vida, para a minha vida. Hoje, Jesus tem resposta para você. Você entrou aqui porque algo você queria ouvir Jesus falar. E Jesus em todo instante Ele está falando. Ao passo que temos o Espírito Santo do Senhor, podemos ouvir Jesus trabalhando, falando, explicando, consolando. Em todo momento podemos ver o trabalhar de Cristo sobre as nossas vidas. Mas para isso é importante que nós vamos entender esta situação. Porque Jesus é levado como um malfeitor. Os homens ali julgavam Jesus, dizendo: nós trouxemos ele diante de ti, porque ele é um malfeitor. Talvez essa acusação cabesse na minha vida ou na tua vida, porque nós, por muitas vezes, não sabemos olhar como Cristo olha. Não conseguimos ter a visão que Jesus Cristo tem. Por mais que a palavra nos diga que precisamos ser imitadores de Cristo, mas nós não conseguimos ainda, por muitos e N motivos, entender, compreender e fazer aquilo que Jesus tem nos pedido. Porque ao passo que aqueles homens o acusavam de malfeitor, Jesus sabia que havia um propósito a ser cumprido. E eles olhavam ele daquela maneira, com ganância, com inveja, querendo destruí-lo. Irmãos, irmãs, não se engane, o mundo olha para nós querendo nos destruir. O mundo inveja isso que você tem. Pastor, eu não tenho nada. Você tem algo que o mundo não pode te dar, que é o Espírito Santo do Senhor. Você tem algo que é uma alegria que transcende, que brota do teu coração, que muitas vezes você não entende, mesmo em meio às dificuldades. Essa alegria sai do teu peito e passa para a vida que está ao teu lado. As pessoas te olham e te invejam, sem saber que elas também podem ter aquilo que você tem, porque é de graça. O Senhor te dá de graça a paz, a alegria, mas é através da palavra, é através da pregação. Aqueles homens não entendiam, eles não queriam que a palavra de um simples carpinteiro passasse sobre eles, que eram grandes homens da sinagoga. Eles não queriam que um homem que andasse com pessoas pecadoras, adúlteras, mendigos, leprosos, eles não queriam que um homem como esse, que não tinha onde dormir, que não tinha onde repousar a sua cabeça, eles não queriam que um homem como esse, que olhava com um olhar de ternura para aquele que estava agredindo, eles não queriam que um homem como esse prevalecesse. Mas esse homem, eu tenho uma coisa a dizer na tua vida nesta manhã. Jesus Cristo, Ele prevaleceu na tua vida. Jesus Cristo, Ele prevalece no teu problema. Jesus Cristo, Ele prevalece na tua saúde.
Ele não deixa o inimigo tocar em ti. Muito pelo contrário, Ele toma para si as suas dores. A palavra nos diz que Ele veio para nós, que somos pecadores. Ele veio para nós, que somos sofredores. Ele veio para nós, que somos carentes da sua graça e da sua misericórdia. E ainda mais Ele diz que se nós dessemos ouvido à sua palavra, Ele ouviria dos céus o nosso clamor e nos abençoaria. Ele irá para os que cantam, Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ali está Jesus perante aquele homem. E aquele homem olha para eles e fala: qual é a acusação? Eles não disseram qual era a acusação, eles só falaram: ele é um malfeitor. Eu penso comigo que se de repente eles começassem a explicar para Pilatos: olha, esse homem está curando, esse homem está libertando, está expulsando demônio, está ressuscitando, e não pode. Ele fala que ele é Deus, porque ele está fazendo isso. Ele fala que é filho de Deus. Talvez Pilatos orasse para eles: vocês são doidos. O homem está curando, o homem está ressuscitando, o homem está salvando. Vocês querem que eu mate um homem desse? Eles não. Eles queriam omitir aquilo que Cristo estava fazendo para ter êxito em seus maus intentos. E uma coisa que Jesus trabalha muito na nossa vida, no nosso coração, é que Ele olha para nós e observa qual é o verdadeiro intento da nossa alma. Sejamos sinceros com você mesmo. Você não precisa ser sincero com quem está do teu lado. Seja sincero com você mesmo. Por que você está aqui? Por que você saiu da tua casa? Por quê? Por que você veio se prontificar a estar aqui? O que você precisa? E nós vamos ver nessa palavra aqui que essas perguntas são respondidas na nossa vida. O que nós precisamos? Por que estamos aqui? Então, nós vemos que Pilatos começa a desferir algumas perguntas. Quando ele fala qual é a acusação. E aí aqueles homens viram para ele e falaram assim: olha, não é lícito a nós, não nos é permitido matar ninguém. Olha só, a intenção daqueles homens ficou clara. Eu não tenho permissão, mas você tem. Eu não posso fazer, mas você pode. É aquela questão que muitas vezes nós queremos fazer valer a nossa palavra e pedimos a alguém que pode mais do que nós que faça. Olha, quem já não passou por isso? Tem alguém no trabalho que fica: olha, tá vendo fulano? Olha, toma cuidado. Olha, ele trabalha, faz tudo direitinho, mas olha, ele falou isso, ele falou aquilo, ele fez isso. Queria fazer prevalecer a vontade. Quem já não passou por isso? Quem já não passou por aquela situação de precisar de ajuda, de amparo, e ver apenas acusações? Jesus está passando por isso nesse momento. E aqueles homens dizem: não é lícito para nós matarmos ele, mas você pode. Eles queriam que Pilatos tomasse para si a responsabilidade. Mas aí Pilatos, a palavra nos diz, no Evangelho de Lucas, também tem essa passagem, em Mateus, em Marcos, em Lucas, tem a mesma passagem, alguns pontos peculiares em cada passagem, mas Lucas vem falando que a mulher de Herodes vai lá e fala: olha, a mulher de Pilatos fala: olha, tome cuidado com o que você vai fazer. Eu sonhei com este homem. E ele é justo. E a Bíblia nos fala aqui que Pilatos, ele ficou por si temeroso da posição que ele iria tomar. Então ele começa a questionar. E ele vira para Jesus e diz assim no versículo 33: tu és o rei dos judeus? A pergunta que ele faz para Cristo: você é o rei do judeu? Mas aí Jesus responde a pergunta dele com outra pergunta. Ele diz assim: ó, é tua esta pergunta? Vem de ti essa pergunta? A dúvida é tua? Ou é porque você ouviu falar? E Jesus pergunta para nós: a dúvida que há no teu coração é tua, genuína? Ou é algo que plantaram na tua vida? O que está acontecendo na tua casa? Vem de você? Ou é algo que lhe foi imposto? Algo que você trouxe? Irmãos, quantas vezes nós trazemos problemas para dentro da nossa casa? Quantas vezes trazemos problemas para dentro da nossa vida? Nós precisamos saber observar e entender
que se nós não tivermos com os olhos fitados na palavra, entendendo qual é o propósito do Senhor através da sua palavra, nós vamos perecer. Nós vamos trazer para nós consequências que não são nossas. Vamos pagar o preço de algo que nós não demos causa. E nós conseguimos o quê? Sair disso pela sabedoria de Deus. Só através da sabedoria que é dada por Deus, nós conseguimos ver um caminho, tomar um norte, para tomar uma posição correta, e não nos vemos perdidos em meio às nossas lutas, em meio às nossas confusões. É sabedoria do Pai. E aqui, Pilatos vira para ele: você é o rei dos judeus? Pergunta para ele, no versículo 29 ele fala: qual é a acusação? O que está acontecendo? Eles começam a falar que Jesus é um malfeitor. Já no 33, Pilatos fala com Cristo. Pergunta: diga para mim, você é o rei dos judeus? E Jesus pergunta: é tua essa dúvida? É como se você ouviu falar, você tem visto. Pilatos era o governador daquela província. Com certeza ele tinha ouvido falar de um homem, de um judeu, que andava curando, que andava libertando, que andava pregando. Com certeza ele tinha ouvido falar de um judeu, que estava andando pelo meio da terra ali, que não tinha onde dormir, não tinha o que comer muitas vezes, mas que estava ali levando a bênção para a vida de muitas pessoas. Com certeza. E eu creio que já havia no coração dele dúvidas de quem era Cristo. Talvez uma pequena certeza de que realmente Cristo pudesse ser, nas palavras deles, uma divindade. Mas ele estava temeroso com a situação. Então ele pergunta para Jesus: o que você fez? O que você fez? E Jesus começa a explicar para ele: olha, você me perguntou se eu sou rei. Ele falou: meu reino não é daqui. Meu reino não é esse. Porque onde é o meu reino? No meu reino, as pessoas lutariam por mim. No meu reino, eu tenho pessoas que me defenderiam. No meu reino, eu não passaria por essa aflição de estar diante de você. Muito pelo contrário. No meu reino, eu não teria homens me acusando. No meu reino, eu não teria ninguém batendo na minha porta, tentando levar aquilo que é meu. No meu reino, não tem ninguém que vai chegar diante de mim e tentar tomar o meu marido ou tomar a minha esposa. No meu reino não tem droga que vai tirar meu filho da minha casa. No meu reino não tem nada que vai tirar, não tem dor que vai tirar a satisfação da glória do Senhor sobre a minha vida. O reino do Senhor, irmãos, ele vai além do que os nossos olhos conseguem enxergar. O reino de Deus é onde a vontade do Senhor Jesus é plenamente realizada. Onde a vontade de Cristo for plenamente realizada, plenamente feita, é ali o reino dos céus. E a vontade do Senhor, ela é realizada na tua vida, na tua casa. Como você tem andado? Jesus fala: no meu reino, não é agora. Ele fala assim, ele deixa bem claro. De onde ele é rei? Onde ele é rei, todos lutariam por ele. Aí ele diz assim, algo que eu observei bem, ele diz assim: mas agora, o meu reino não é aqui. Por que agora não? Ele podia afirmar: o meu reino não é aqui. Mas ele virou e disse: mas agora, o meu reino não é aqui. Agora, nesse momento. Irmãos, Jesus estava passando por uma grande aflição, sim. E naquele momento ele era acusador. O inimigo estava acusando a vida dele, usando os homens para destruí-lo. Então ele vira e fala: agora não é o meu reino. Mas já houve um tempo em que eu vivi o meu reino aqui na terra. E não é agora. Mas haverá um tempo em que eu viverei o meu reino aqui neste lugar. Haverá um tempo em que a nova Jerusalém descerá do céu. Haverá um tempo em que não haverá mais tristeza, não haverá dor, não haverá mais acusação sobre a tua vida, mas haverá sim a paz sobre você. Haverá um tempo em que, se você colocar diante do Senhor a tua vontade, se você colocar diante de Deus a tua necessidade, ela será plenamente atendida, plenamente feita, porque o Senhor estará contigo todo o tempo. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será verdade na tua vida. E eu quero dizer hoje para você, esse tempo é agora, porque Jesus está aqui neste lugar. E se você crê que o Senhor está aqui, o reino do Senhor, ele pode estar sobre a tua vida nesse momento. O reino do Senhor está na tua casa, está na tua família. Se você se dobrar ao Evangelho, à palavra do Senhor,
a vontade de Cristo, porque Cristo disse, olha, nesse momento agora, não é o meu reino, porque eu estou sendo acusado, nesse momento querem me matar, nesse momento querem me perseguir, nesse momento querem me crucificar. Não era o tempo, não era o reino agora, mas agora é. Arabasui cantanai. Agora é, porque Jesus está aqui neste lugar, abrindo os braços para você, dizendo, eu estou aqui, filho, filha, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu estou contigo. Pastor, eu não consigo enxergar Jesus na minha vida. É tanta dificuldade, mas Jesus está contigo, filho. Se Jesus não estivesse contigo, aí você afundaria, e você está de pé, porque o Senhor tem te sustentado. Você está aqui porque o Senhor tem segurado nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Aí Pilatos volta a perguntar, então tu és rei? Então você é rei. Aí Jesus, você está dizendo que eu sou rei. Jesus fala, você está dizendo que eu sou rei. E Jesus disse, olha, eu nasci para isso. E por isso estou aqui. Para dar testemunho da verdade. E Pilatos vira para ele, mas que verdade é essa? Qual é a verdade? Aí Jesus fala, ó, somente os que são da verdade conseguem ouvir a minha voz. Ah, irmãos, quanto tempo faz que nós não ouvimos a voz do Senhor? Quanto tempo faz que nós selecionamos aquilo que nós queremos ouvir? Eu vou ouvir aquilo que me interessa. Eu vou ouvir aquilo que meu coração está precisando. Quanto tempo faz nós somos ceticistas pela palavra? Precisamos entender. Jesus usa a todos, do menor ao maior. E eu te digo que na presença do Senhor não tem maior, não tem menor, todos são iguais. Todos. É como aquele que pede oração para o pastor. O obreiro acabou de orar, aí a pessoa vem até o pastor, pastor, você ora por mim? Mas o obreiro não orou. Orou. Mas eu queria que o pastor orasse. A oração do pastor não é maior do que a do obreiro. A oração do pastor não é maior do que aquela irmã que senta lá no fundo, que dobra o seu joelho, que fala com o Senhor, que clama ao Senhor, que derruba as suas lágrimas. A oração de ninguém é maior do que dela, a oração dela não é maior do que a minha. A nossa oração com fé é igual. E Deus deixa isso bem claro, Jesus falando isso. Que a verdade, o que? O reino dele é o que é a verdade. E Pilatos fala, que verdade é essa? E aí eu pergunto para você, o que nós entendemos por verdade? O que você entende por verdade? Qual é a verdade? Qual é a base para a nossa verdade? Qual é a base que você tem hoje para crer na verdade? Qual é a verdade que tem prevalecido na tua vida? Qual é a verdade que tem prevalecido da tua casa? É a verdade de Jesus? Qual é a verdade de Cristo? A verdade do amor, da empatia, do perdão? Ou é a verdade do inimigo? A verdade do homem? Eu faço por mim. Cuido dos meus problemas, os seus se vira. Olho por olho, dente por dente. Aqui faz, aqui se paga. Qual é a verdade que nós temos vivido? Será que no lugar de Jesus, e olha, preste atenção no que eu vou dizer. No lugar de Jesus, você se calaria? Ou você diria, não fui eu, não sou eu, não fiz isso, não é isso, não aceito, protesto, não saber, fala aí, não, eu protesto, mentira, me livra daqui, não. Como é que nós reagiríamos? Qual é a certeza que tem no teu coração? Qual é a certeza da verdade que há no teu coração? Que verdade é essa que nós temos carregado? E aí, Pilatos vira para aqueles homens e fala, querem que eu solte o rei dos judeus? Porque era Páscoa, e era por costume eles soltarem alguém. Pilatos fala, eu tenho que soltar alguém. Eu vou libertar um preso. Eu posso libertar a Jesus. Querem que eu liberte o rei dos judeus? Aleluia. Aqueles homens clamaram, não, solta Barrabás. Um assassino, solta ele.
Aí eu volto nas nossas escolhas. Qual tem sido a nossa escolha? Eles escolheram um homem que trouxe morte, e aquele que dava a vida estava ali na frente deles. A Bíblia diz que quando nós erramos, nós andamos por caminhos de morte. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos erros, nós vamos pelo caminho da vida. E qual é o caminho que temos trilhado nessa manhã? É o caminho da morte? É o caminho da vida? Qual é o caminho que você tem escolhido? Como você tem andado diante do Senhor? Qual é a tua posição diante de Deus? Louvado seja Deus. Nossas atitudes têm liberado Cristo a fazer a sua vontade sobre nós? É aquela pergunta, será que Jesus andaria comigo? Ou não? Nossas atitudes têm aprisionado a Cristo e liberado a nossa vontade pecaminosa? Porque todas as vezes que nós pecamos, irmãos, nós prendemos, crucificamos mais uma vez Jesus Cristo. Ao passo que erramos, nós não damos valor ao sacrifício de Cristo. Aí Pilatos pergunta, mas de onde você é? E a Bíblia diz que ele se cala. Aí eu creio que Pilatos ficou, mas você pode se defender. Eu pensando isso, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz, mas talvez Pilatos pensou, você pode, se você disser uma palavra, eu posso te libertar, eu posso te tirar dessa aflição. Talvez o coração de Pilatos já ardia sabendo quem era Jesus. Afinal de contas, o Salvador, o Filho do Deus vivo, estava perante ele. Irmãos, eu não consigo imaginar que perante Jesus não tivesse alguém que não se dobrasse às palavras, ao amor e ao carinho daquele homem. Porque ele era o Deus vivo, encarnado. Ele estava ali. E eu creio que o coração de Pilatos ardia, não, realmente esse homem tem alguma coisa, esse homem é diferente, ele pode ser qualquer coisa, mas culpado ele não é. Ele não é culpado. Então Pilatos diz para ele, por que não respondes? Talvez a agonia e o desespero daquele homem, me responda. Você não sabe que eu tenho poder nas minhas mãos, autoridade para soltar você. E também para mandar te crucificar. Aí que está a diferença do servo, daquele que serve, daquele que não serve, daquele que crê para aquele que não crê. Se você crê que Jesus está na tua vida, nenhum mal vai tocar a tua casa, nada vai destruir a tua vida. Se você crer que Jesus, Ele é autoridade sobre a tua vida, você jamais estará desamparado ou desamparado. Aí eu te pergunto, quem é você? Qual a autoridade que está sobre a tua vida? Cristo libertador, transformador, salvador? É esse que rege a tua vida? Ou o diabo, o acusador, o perseguidor, o condenador? Porque nós vivemos, irmãos, em constante luta de aflição e acusação. Eu fiz isso, eu não sou merecedor. Eu fiz isso, eu não posso estar na igreja. Eu fiz isso, não sou digno de estar na igreja. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe quem faz isso por nós? A Bíblia é bem clara. É o diabo. Ele é o acusador. Ele é que nos condena. Ele que nos persegue. Mas Jesus, Ele vem o que? Libertar dessa angústia que prevalece na nossa vida. Jesus veio transformar, tirar aquilo que hoje talvez para você seria impossível ser retirado da tua vida. Ele vem transformar e salvar. Salvar a nossa vida. E aí Jesus deixa bem claro para nós. Porque aqueles homens, Pilatos volta de novo, aqueles homens falam, eu hei de crucificar o rei dos judeus. Eu vou crucificar o vosso rei. E eles permaneceram dizendo, não, crucifica-o. Duro era o coração daqueles homens. Eles não entendiam que aquilo, o erro deles estava crucificando a Cristo. Que eles estavam crucificando a Cristo. Toda vez que nós deixamos de lado a palavra do Senhor, seus ensinos, nós o negamos para esse mundo. Eles conheciam Jesus, Jesus tinha ensinado, mas eles negaram tudo aquilo que Cristo tinha ensinado. Eles negaram todos os milagres que eles tinham visto, porque não era oculto de ninguém aquilo que Jesus fazia. Eles negaram aquilo que Jesus fazia, para que fosse atendido à vontade deles. Qual é a vontade que deve prevalecer na nossa vida? É a minha ou é a tua? Ou é a de Deus? Qual é a vontade que tem que prevalecer na nossa casa? É a tua, da tua esposa, dos teus filhos ou é a de Deus?
Irmãos, ser sincero é doloroso, mas é necessário. A palavra nos diz, Jesus falou que o seu reino é com base na verdade. Nós cantamos aquele hino de seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Nós não cantamos isso? Esse é o reino de Deus. Daí nós já podemos parar e pensar, se Jesus é sempre eterno, é bondoso, é misericordioso, é fiel, no que eu estou falhando para não pertencer a esse reino? Para que eu pertença a esse reino, eu tenho que viver essas atribuições. E Jesus nos incomoda para isso, para que nós vivamos isso. Então, eu quero dizer para você algo, que Cristo, sendo autoridade sobre as nossas vidas, como Ele é hoje, Jesus diz algo para você assim, olha, João 10:10, eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus falando. Enquanto os outros te acusam, sabe aquele te acusador, aquele que te fala que você não vai conseguir, que não dá certo, deixa de lado, aquele amigo, aquela amiga que fala, se você desistia, Jesus vem dizendo para você, eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus diz para você assim, olha, por mais que te acusem do pecado, Jesus vem dizendo para você, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então não há acusação sobre você, porque Jesus, Ele já morreu em prol de você, para que você não vivesse acusação, mas para que você fosse limpo, através do sacrifício dele. E por mais que você ache que está doente, ele fala lá em Marcos capítulo 2:17, eu vim para os necessitados, eu vim para os doentes, eu vim para você, eu vim por você, eu vim pela tua casa, eu vim pela tua família, eu vim pela tua vida. Quem diz que você não pode é o diabo, mas Jesus diz, você pode, porque eu sou Deus sobre a tua vida. Você tem condições, porque eu ando contigo. Você vai vencer, porque eu venci o mundo. Ele diz, tem fé, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Alabastri cantanás. E um conceito tão básico que Jesus vem ensinar a nós, que eu quero que nós gravemos isso no nosso coração. Quando Jesus diz em Mateus 20:28, eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para dar vida em troca da minha. Jesus veio dar vida em troca da vida dele. Ele veio nos servir. Ele veio trazer sobre nós a bênção do Senhor. Ele veio para mudar a nossa vida através da cruz do Evangelho. Por gentileza, se coloque de pé, igreja. As horas se vão. Eu vim trazer vida através da cruz. Através da cruz de Cristo. Cristo veio trazer vida para nós através do seu sacrifício. Foi através do Evangelho que hoje nós podemos estar aqui. Jesus poderia naquele momento ter mudado a história. Ele estava perante um homem que poderia decidir a história da vida dele. Ele estava perante um homem que pudesse dizer, então não vai crucificar. Se Jesus não fosse crucificado, se Jesus não morresse, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus se calou no momento certo, para que eu pudesse ter liberdade de falar do Evangelho para você, para que você tivesse liberdade de ouvir esse Evangelho, e para que você alcançasse a salvação, a plena remissão dos teus pecados. Foi através do sacrifício da cruz. É através do sacrifício de Jesus. Eu queria que você louvasse o Senhor com esse hino comigo, por gentileza. Vamos louvar esse hino para nós encerrarmos. Aleluias. Depois da cruz. Glória a Deus. Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado.
meus sonhos reviver. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, glória a Deus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos todos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou. Depois da cruz de um Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz de um Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, louvado. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Talvez você se sinta perante o sinédrio com acusações sobre a tua vida. Mas eis que está aqui neste lugar aquele que reme todos os teus pecados. Eis que está neste lugar aquele que cuida da tua vida em todos os detalhes. Eis que está neste lugar aquele que tomou sobre si as suas acusações. Eis que está neste lugar aquele que morreu por você por amor. Independente da tua situação, independente de quem você é, Jesus morreu por você. E por Ele ter morrido por você, hoje você pode cantar o que nós cantamos, que somos transformados depois da cruz, depois do sacrifício de Cristo. Guarde esta palavra no teu coração, para que quando vier as situações difíceis, acusações chegarem sobre a tua vida, você fala: não, aqui não, porque eu tenho um Deus que me livra, que me purifica de toda acusação. Eu tenho um Deus que livra a minha vida, me guarda de todo mal. Esse Deus está aí com você.
é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa. Obrigado pelo Teu sacrifício. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é o nosso advogado. E o Senhor poderia, meu Pai, naquele momento ter se livrado de todas as acusações, mas o Senhor não escolheu isso. O Senhor escolheu sofrer por nós. O Senhor escolheu morrer por nós. Mesmo sendo pecadores, Pai, não somos merecedores, mas o Senhor se doou por nós. Por isso somos gratos, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos a liberdade de glorificar o Teu nome hoje. Temos a liberdade de ver a Tua bênção, a Tua prosperidade sobre a nossa vida, o Teu cuidado. Pai, obrigado, Senhor. Continue, Senhor, segurando em nossas mãos. Não nos abandone jamais. A Tua palavra nos diz que o Senhor é fiel e justo, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor prometeu que não nos abandonaria. Então, Senhor, cremos e confiamos que o Senhor estará conosco em todo momento. Mesmo quando as acusações vierem sobre nós, o Senhor estará ao nosso lado. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, pela certeza que temos da graça salvadora sobre as nossas vidas. Agora, Pai, despede-nos em paz, leva-nos em segurança, dá-nos um domingo abençoado, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos, Pai, dias, ó Pai, prósperos, que possamos ver e sentir o Teu cuidado todos os dias. Pai, guarda o Teu povo, guarda as famílias, blinda, Senhor, as casas, que os Teus santos anjos estejam acampados ao redor da casa dos Teus filhos, já com as espadas desembainhadas, prontas a lutar, Senhor, e a defender a casa dos Teus servos. Pai, traga uma bênção sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos. Eu te peço nessa manhã, Jesus, e te agradeço crendo na Tua bênção, crendo no Teu milagre, em nome de Jesus. Nós temos os nossos trabalhos da igreja durante toda a semana. A única novidade é que sexta-feira teremos o trabalho com a ótica, dia 4. A tarde da bênção tem a campanha, na tarde da bênção. Deus vai fazer coisas maiores. Na quarta-feira às 15 horas e na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, temos o trabalho aí do óculos, né? Quem quiser fazer o exame de vista, venha das 8 ao meio-dia, na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira. Depois vamos adiar o trabalho, só o ano que vem nós estaremos trazendo. Então, a última oportunidade que você tem desse ano de fazer o seu exame de vista, de conseguir aí o seu óculos, nessa sexta-feira, dia 4. Depois, só lá para o ano que vem, nós vamos ver uma data lá para março, abril, que nós vamos retornar com o trabalho. Então, sexta-feira, quem quiser, né? E nós, no sábado que vem, continua a festa, culto de varões, vai ser uma bênção, próximo sábado às 19 horas, e o culto da família no domingo. Esse mesmo culto, se o Senhor Jesus não voltar, nós estaremos aqui glorificando e adorando o nome do Senhor. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, hoje, para todos sempre. Todos digam, que Deus